Ezequiel 33 e 34. Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes, quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta mas não der atenção à advertência e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade, tu, porém, não serás responsável por esta morte. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e ponderas-lhe, considerando o que estás comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros. Como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios, o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência, assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta, não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este, que deixou de ser ímpio, restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam, o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas, se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda a certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei, o caminho de Yahvé não é certo e direito, contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e conseguindo chegar a mim, exclamou, eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim, e ele fez com que minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã, assim a minha boca se abriu, e não fiquei mais em silêncio. Então,
Uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar: Abraão era tão somente uma só pessoa e entretanto, possuiu essa terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai e dize-lhes: assim declara Yahvé, o Eterno Soberano, considerando que costumais comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue, ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações e cada um contamina a esposa do seu próximo. E ainda acreditam que têm o direito de possuir a terra? Sendo assim, isto lhes dirás: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas, de fato, não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Então, veio a mim esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas nem buscastes as perdidas, pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores. Ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor, assim diz o eterno Deus, eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra.
Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão, ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca, porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também lamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo Yahvé, o Senhor Deus assim declara a eles: observai. Eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto, em vossa ânsia, forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas, e não permitirei mais que sirvam de presa, então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim, eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas, e tenho dito: Oráculo do Senhor. Eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei as chuvas, todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos, as árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará a sua safra e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim, não serão mais saqueadas pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo. Afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, sois o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. Hebreus 13. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? A vida dos discípulos de Cristo. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas. Porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo.
O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa, e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, rogo-vos, igualmente, que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento, porquanto vos escrevi de forma resumida. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-los em sua companhia. 24 Saudai a todos os vossos líderes espirituais, bem como todos os demais santos. Os da Itália vos enviam fraternais saudações. A graça seja com todos vós. Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas, sim, ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações, onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, ele é o seu socorro e sua proteção. Vós, que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós, ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos, sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Provérbios 27 versículos 21 e 22. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Mesmo que você espanque o perverso, como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele.